A vida fica bem mais legal quando você deixa de ficar tentando ser melhor que os outros e foca em ser melhor para os outros. Entenda a diferença e seja útil. Muito bom. Muito bom. Bem, para acompanhar da semana passada, nós não podíamos deixar de falar a eleição do presidencial dos Estados Unidos, né? As eleições dos Estados Unidos consagraram uma ampla vitória dos republicanos. Além de vencer a presidência, Donald Trump, o partido alcançou a maioria no Senado e caminha também para o maior número na Câmara. Essa composição amplia a força do futuro presidente. É o sonho de todo presidente, né? É o sonho, tem os dois lados. Tanto a Câmara quanto o Senado. Perfeito. Exatamente. Isso é bom para um lado, para ele é excelente, mas Sim. é ruim para o resto do mundo, né? É. Porque é isso que ele tá com muita força e tudo que ele deseja fazer foca nos Estados Unidos e deixa o resto do mundo bem nervoso. Decisão dia 6/11, decisão do Comitê de Política Monetária do Brasil, a autoridade monetária acelerou o ritmo de alta, e muito se deve também às eleições dos Estados Unidos, da taxa de juros brasileira na semana passada. O aumento foi de 0,5 ponto percentual, elevando a Selic para 11,25%. O Comitê de Política Monetária, também conhecido como Copom, não se comprometeu com a magnitude das altas futuras dos juros, mas há indícios de que a autoridade deve seguir elevando a Selic, e essa é a minha expectativa também. Será que com o Galípolo isso vai mudar? Vai não. Ele já deixou claro que não vai. Felizmente ele deixou claro que não vai. Não vai seguir a parte técnica. E é o jeito, né? A gente não... eu até tinha muitas notícias para falar sobre o corte de gastos que o Haddad e o Lula tá tentando colocar, mas tá só na fofoca, né? Ainda até agora nada foi Efetivamente foi feito. Então, melhor trazer a notícia quando for fato. Né? Exato, foi o que eu pensei. Por isso que eu tinha... A semana toda passou, vai sair agora, está na expectativa. O corte vai ser de tanto. No fato, até agora, nesse presente momento, foi nada de concreto. Nada de concreto. Até acabei de ler as notícias. Lula já pediu para botar mais um ministério dentro dos cortes. Putz. E aí tá uma confusão danada lá. E isso aí fez com que o dólar hoje renovasse a sua alta, né? Bateu mais uma alta aí. Paciência. E a bolsa ficou estável, né? Estável, 0,03 que fez hoje. Apesar das mudanças, decisão de política monetária nos Estados Unidos, disso no dia 7/11, né? Apesar das mudanças nas perspectivas palavra difícil, para a economia no curto prazo, a direção política monetária americana permanece igual. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual para o intervalo de 4,5% a 4,75% por ano na última semana. Então, só para recapitulando, aqui a gente aumentou 0,5 ponto percentual, lá eles reduziram 0,25 pontos percentuais. O ciclo de redução de juros começou em setembro nos Estados Unidos, com um corte de 0,5 ponto percentual, mas pode não avançar conforme esperado. Há ainda piora na inflação nos próximos anos, com o cenário observado pelo Banco Central. No comunicado, é importante trazer essa informação dentro da política monetária de juros, porque saiu o comunicado do Copom, né? No comunicado, o Copom afirmou que enxerga o IPCA em 3,6% no segundo trimestre de 2026, ainda mais distante da meta da inflação, que é de 3%. Hoje bateu, eu vou trazer essa informação aqui mais para frente, que já estourou o teto da meta. Decisão de política monetária do Reino Unido ficou em 4,75%, que é a taxa básica de juros do Reino Unido, depois de um corte de 0,25 pontos percentuais, anunciado pelo Banco da Inglaterra. A decisão foi tomada em razão da desaceleração da inflação. A gente acabou de falar do corte dos Estados Unidos, mas é importante dizer que isso aí está com dias contados, né? A partir de janeiro, com o Trump assumindo mais 6, 8 meses aí de mandato, você já vai começar a ver parada de corte de juros. Provavelmente o Banco Central, o Fed, vai começar a observar o comportamento da economia, deve começar a ver um aumento da inflação, porque ele vai perseguir os imigrantes legais, consequentemente vai faltar mão de obra local, o que vai encarecer a mão de obra dos Estados Unidos, vai taxar as mercadorias que estão entrando, o que vai encarecer as mercadorias que estão entrando. Então, você vai ver uma inflação acelerando nos Estados Unidos por conta dessas medidas protecionistas do Trump. Então, a gente deve ver aí, se não até o final do ano que vem, né, no início de 27, os juros possivelmente aumentando nos Estados Unidos. Então, assim, quem tem investimentos no Brasil atrelado a juros,
tem que pensar no longo prazo, porque hoje está horrível, né? Porque com essa fuga de dólar do país e de dinheiro do país no geral, e a taxa básica de juros aumentando, investimentos diversificados, como fundos e outras coisas, não tem mais atratividade, porque tá mais interessante ficar na renda fixa, porque está pagando muito mais. E os outros acabam sendo especulados e acabam perdendo valor. Sim. Então, quem tem isso daí tem que pensar realmente 2, 3 anos para frente. Hoje, realmente está ruim. IPCA, 8/11 saiu o IPCA de outubro do Brasil, o índice de preço do consumidor amplo chegou a 4,8 no acumulado de 12 meses, ultrapassando o teto da meta, que era de 3. Lembra que a meta é 3. Aí você tem o limite superior e o limite inferior. Já ultrapassou o limite superior, né? Já ultrapassou o limite superior do centro da meta. E entre o dia 4 e o dia 8 também saiu uma reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China. Nessa semana, a China anunciou 1,4 trilhão de dólares, cerca de 8% do seu PIB, em medidas para aliviar a dívida dos governos regionais. O pacote frustrou os analistas de mercado que esperavam incentivo para o consumo interno e para o mercado imobiliário. Bem, vamos às notícias de cada dia, né? Vamos lá, começando por terça-feira. Né? Terça-feira, dia 5/11. Uma notícia de Brasil. A estatal de telecom admite pedalada fiscal. Ei, haja bicicleta, hein? A Telebrás, estatal de telecomunicações do nosso país, admitiu ter maquiado seus gastos para fazer uma pedalada fiscal de, no mínimo, 77 bilhões. Meu Deus. Na prática, a empresa pegou o prejuízo que teve em 2023 e jogou para o orçamento desse ano, ignorando o prazo para quitar as dívidas e criando despesas extras para o setor público. Como se fosse uma bola de neve, né? Fazendo pedalada e jogando o valor devido cada vez mais para frente, a própria Telebrás diz que espera um rombo acumulado de 184 milhões de reais para 2025. Ao rolar a dívida para os outros anos, a empresa pega a verba que ficaria separada para os pagamentos e aumenta artificialmente o orçamento. É como se você tivesse o limite do cartão de crédito só para deixar de pagar a fatura. Então, a relevância. O Congresso, confessando ao TCU que fez pedalada, a Telebrás está basicamente admitindo que seus responsáveis cometeram o crime de probabilidade administrativa e até de irresponsabilidade. No fim das contas, o presidente da estatal é indicado pelo presidente da República. No caso da Telebrás, Lula seguiu a recomendação do ministro das Comunicações, que também é uma nomeação presidencial. É tudo nomeado pelo presidente. Como consequência, além de mais investigações pelo TCU, membros da oposição querem ouvir os responsáveis pela estatal e até falam em impeachment de Lula, que dependeria da vontade do presidente do Congresso. Lembrando que foi o que demitiu, que teve o impeachment da Dilma. Isso aí que foi a pedalada fiscal. Isso aí. Notícia de quarta-feira. Quarta-feira, vamos falar de negócio aqui agora um pouquinho. Então, a indústria global do bem-estar, né, já vale mais de 6 trilhões de dólares. Né? Então, falando, sai para lá para o estresse, né? Então, um novo relatório aí do Global Wellness Institute, GWI, mostrou que a indústria global de bem-estar, ela segue seu crescimento dos últimos anos e fechou 2023 avaliada em 6,3 trilhões de dólares. Né? E os números não mentem, né? De 2019 até 2023, a indústria do bem-estar foi só crescendo, né? Com exceção de 2020, né? Que teve um decréscimo aí, mas muito por conta da pandemia, né? Aí ninguém estava se preocupando em cortar cabelo. Exatamente, né? Tá todo mundo cabeludo dentro de casa. Pintar cabelo. Minha irmã ficou com metade da cabeça branca. Ai, que coisa horrorosa. E aí, entre os 11 setores aí analisados pelo GWI, o que mais se destacou foi o de cuidados pessoais e beleza, que incluía aí negócios como salões de cabeleireiro, manicure, né? E alcançou aí um valor de 1,21 trilhão de dólares. Né? Aquele cabeleireiro todo final de semana que vocês vão, né? Toda semana, é que está dando 1,21 trilhão. Né, Aline? Você está contribuindo para isso. Eu não. Ué? Eu não vou em salão toda semana, não. Eu sou bem... Ah, é? Bem... Tia Jane vai toda semana? Toda semana faz escova, olha. Tem que fazer, não fico sem. É claro. E aí, em segundo e terceiro lugar, ficou aí a alimentação saudável, né, nutrição e perda de peso e atividade física. Né? Avaliados aí, respectivamente, em 1,09 e 1,06 tri
trilhão, Eu respectivamente. acho que esses resultados também é reflexo da obesidade, que só cresce, do estresse, que só cresce também. Então, faz sentido aumento, né? o aumento realmente nesses setores. Eu contribuo para isso, mas não por causa da obesidade, porque eu quero ficar bonitão pro verão. Tá certo. Pro inverno também, né? Inverno a gente usa muita roupa, né? Ah, Aí pode ficar aquela gordurinha escondida. Agora no verão é sunga o tempo todo, filho. É Né? a vestimenta. né? Carnaval, Não, tá certo. Tem que nem ficar... chinelo precisa, é só sunga. Bom, e o setor que cresceu mais rápido foi o imobiliário, que inclui desde escritórios com sistemas inteligentes de filtragem de ar até academias extensas com comodidades aí como saunas, por exemplo. Teve uma academia esses dias que eu vi, acho que é em São Paulo, sei lá, tá cobrando R$18 mil por mês. Oi? Acho Uau. que eu vi isso por aí. Aí tava até perguntando, por que essa academia custa isso? Não quis nem entrar para ver. Não, deixa isso quieto. Gastar meu tempo vendo isso não. Não, é doido. Aí, segundo o relatório, os consumidores e a indústria da construção finalmente entenderam que se quisermos moldar o bem-estar das pessoas, temos que moldar os ambientes nos quais elas se encontram. O ambiente faz muita diferença, né? Agora, o que está por trás dessa crescente aí, Vitor? Fala pra Então, gente. para o GWI, tendências como envelhecimento da população e doenças crônicas é um maior foco para a saúde mental, estão ajudando a impulsionar o crescimento da indústria. Isso aí. Hoje, o mercado global de bem-estar é maior do que o de esporte, farmacêutico, e deve fechar 2024 avaliado em 6,8 trilhões Uau. de dólares. Para 2028, a projeção é alcançar 9 trilhões de É um dólares. mercado muito promissor, hein? E o Brasil é um expoente nisso daí, né? Sim, Muito sim, forte nisso tudo aí. Bem, vamos de quinta-feira. Quinta-feira a gente é fraquinho, né? Quinta-feira foi bem fraquinho, porque assim, eu podia falar tudo sobre Trump, o day after de Trump, né? As eleições mais importantes das últimas décadas, que garantiu 270 delegados para o colégio eleitoral. O republicano também foi vencedor pelo voto popular e pela primeira vez na história o candidato republicano teve mais da metade dos votos dos latinos. Que isso? É. Os caras sendo ameaçados de sair do país e votaram nele? Mas também tem uma outra característica. Na verdade, quem votou é quem está regular. Aham. Ah, Porque eles não querem competição com outros latinos que são irregulares lá é um dentro. povo desunido, hein? Olha que curioso isso. Cada um né? por si. E Deus por todos. Então, eu podia até falar sobre isso, mas isso aí foi tão repercutido no mercado que eu não vou gastar nossa energia nisso daí. Tá, aí eu vou trazer só mais duas curtinhas aqui, antes de entrar no principal motivo pelo qual eu deixei essa quinta-feira de fora. Teve no STF, né, tem uma notícia que eu achei legal trazer, porque não é tão divulgada assim, né? O STF validou o acordo de reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana. Oh, que ótimo. As mineradoras, né, Vale, PHP, Hilton, a Samarco, vão desembolsar cerca de 170 bilhões de reais para reparação e indenização aos atingidos. A maior parte veio para os cofres, na verdade, direto para os cofres públicos da União e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. As indenizações individuais são previstas em R$35 mil. Gente, não paga. Não paga. Pelo amor de Deus. E ainda mais um valor pífio desse aí, né? Eu achei muito pequeno, muito pouco para as Também. pessoas. Mas pensar bem que assim, o que ficou destruído, vida não tem valor, Não né? tem valor, cara. É inestimável, mas imagina que tudo que o Estado teve que fazer para recompor aquilo tudo, né? Também custa muito dinheiro isso. E ainda o relatório do governo dos Estados Unidos mostrou que hackers ligados ao serviço de inteligência da China, né, conseguiram invadir as redes de telecom americanas por meses. O interessante é que o grande ponto de atenção dessas ligações de telefone e mensagem interceptada não é de americanos comuns, mas sim dos maiores autoridades políticas e militares de segurança do Eita. país. Rapaz, a Isso segurança já tá deles também é definido. ameaçada, hein? Se acham Esqueceram de instalar os antivírus caras, aí. né? Então, aí eu aproveitei que não tinha muita coisa na quinta-feira, a gente recebeu um pedido Exatamente. de um telespectador, né? de um assinante, Ah, né? exatamente. O telespectador tá ali na televisão. Mas ele assiste, né, pô? Eu quero dizer isso. É um seguidor nosso. Um seguidor, pronto. Eu tô falando isso porque eu acabei de ler. Eu fui escrever uma palavra aqui hoje. Cidadãos. Caraca. Eu escrevi cidadãos. Com E. Aí o Word botou o tracinho embaixo. Cidadãos. Eu falei, por isso que eu corrigi do telespectador, porque Sim. veio isso na memória agora. Aham.
Então, vou aproveitar então para falar sobre o que ele pediu, né? Foi o sim. que ele pediu? Ele pediu pra gente falar sobre o Drex, né? Que é a nova moeda digital aí do Brasil. Pois é, eu já tinha lido um pouquinho sobre o Drex, eu não esperava falar tão cedo dela, eu esperaria um pouquinho mais para falar, porque ainda está no campo de teste, homologação, mas já que foi um pedido de um seguidor nosso, vale a pena a gente falar. Então eu trouxe alguns tópicos sobre o Drex primeiro, né? São 8 tópicos, né? Vamos lá. Primeiro, antes era chamado de Real Digital. O novo formato ganhou o nome de Drex. DREX. E de onde vem, né? O D e o R faz alusão ao real digital. Sim. O E vem de eletrônico. E o X passa a ideia de modernidade e conexão. Por isso, Drex. Drex. É um nome até difícil de falar, né? Bitcoin, tem tantos nomes de criptomoeda aí que você não sabe nem se é para passar no cabelo, se é de comer. Então, solução de propor um ambiente seguro e regulado para a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios da digitalização da economia a cidadãos e empreendedores. O Drex terá paridade com o real e funcionará como uma espécie de Pix dos serviços financeiros. A moeda digital do Banco Central é o real. É apenas uma forma diferente de representá-lo, assim diz o Banco Central. A perspectiva, agora eu consigo falar certo, do Banco Central é disponibilizar a moeda à população a partir do final desse ano, 2024. O projeto piloto teve início em março, com os primeiros testes de uma plataforma para operações com o Drex. De acordo com o Banco Central, a plataforma Drex é um ecossistema de registro distribuído, no qual intermediários financeiros regulados converterão saldos de depósitos à vista e em moeda eletrônica em Drex. Ou seja, ele pode pegar outra moeda eletrônica, assim como um real, juntar e transformar em Drex. Entendi. E esse valor do Drex é atrelado ao real. Tá aí, tudo bem? Para que seus clientes tenham acesso a vários serviços financeiros inteligentes. Esses serviços ainda estão sendo testados. Entendi. Estão sendo homologados ainda. Em julho de 2023, 15 grupos representativos do mercado financeiro começaram a ser incorporados aos testes. Na prática, quando estiver disponível, será possível movimentar o dinheiro digital da mesma forma que se movimenta seus recursos depositados nos bancos. O usuário final terá uma carteira virtual em custódia de um agente autorizado pelo BC, como um banco ou instituição de pagamentos. Entendi. Esse é um contexto geral, né? 8 principais tópicos. Aí vamos lá entrar um pouquinho mais sobre o Drex. Para entender esse potencial, é preciso conhecer a árvore genealógica do real digital. Vamos pensar lá. Seus avós são as criptomoedas, como o primeiro Bitcoin, que é uma criptomoeda. Delas, o Drex herdou 2 pilares. O primeiro é a blockchain, tecnologia de registro descentralizado de transações que permite que o usuário de uma plataforma arquive não apenas suas próprias operações, mas a de todos os demais. O segundo é a tokenização, processo que gera uma representação digital de qualquer coisa no mundo real. Por exemplo, de uma obra de arte, a cabeça de gado, por exemplo. Cria-se um token para quê? Por isso que a gente vê aquelas obras, umas imagens de macaquinho que valem milhares, milhões de dólares. Aquilo dali é uma espécie disso. Os pais do Drex são os stablecoins, criados para atenuar fortes oscilações de preço das criptos convencionais. Para tanto, atrelar o seu valor a outros ativos, como o dólar e o ouro. A gente tem, se não me engano, a Luna, que é uma dessas criptos atrelado que eu me lembro que eu investia. Já investi um pouquinho em criptomoeda, aí por conta dessa volatilidade eu resolvi sair. Mas tem uma realmente que eu tinha que era atrelada ao dólar. Com as stablecoins, o real digital aprendeu que é possível se ancorar a algum ativo para manter a estabilidade. Então ele se ancora a alguma moeda forte, um ouro, um real, no caso do Drex é o real, e assim tenta manter a estabilidade e perde essa oscilação, igual o Bitcoin, que por conta do Trump já chegou aos R$500 mil hoje. No caso do Drex, ele é lastreado por ele mesmo, que é o real digital, já que é a representação virtual do real. A moeda emitida e controlada pelo Banco Central do Brasil. Isso também a diferencia dos seus avós, criptomoedas, que pode ser criado por qualquer pessoa. Para quem não sabe, as criptomoedas
ela passa por uma mineração. Você pode criar criptomoeda dentro da casa, fazendo mineração dessas moedas. Ela vai minerando e vai colocando mais moeda no mercado, através do seu computador. É um computador especial, geralmente com só a placa de vídeo, e você tem fazendas de mineração espalhadas no mundo todo. Um país expoente nisso hoje é Paraguai, que tem uma energia barata, porque o mais caro de minerar é a energia. E isso é o que está consumindo boa parte da energia no mundo hoje, é mineração de criptomoeda. Então você faz a mineração, deixa o computador ligado lá, ele vai minerando aquela moeda e vai disponibilizando no mercado. Por que o Bitcoin é tão caro? Porque ele é muito difícil de minerar. E tem um limite para a mineração. O Bitcoin ele tem uma quantidade máxima que pode chegar. Então, quanto menos moeda tem no mercado, mais valor ela tem. E por isso que o Bitcoin vale tanto. Né? E você tem outras moedas que são mineradas o tempo todo. Estou tentando lembrar o nome da segunda moeda principal, que já faz tanto tempo que eu não uso e eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Um exemplo prático mostra como funciona a nova moeda. Quando um salário de alguém for depositado no banco, será convertido em Drex. Mas no extrato constará apenas que a pessoa tem reais na conta. Não haverá, portanto, um salário em real físico e o equivalente em real digital. É verdade que a maior parte do dinheiro já é virtual, né? A gente faz transações todas pela internet. Cada vez menos usando cédulas. Os reais digitalizados parecem gêmeos siameses do Drex, mas têm fortes limitações. Se pudessem falar, não saberiam responder porque saíram de uma conta de alguém e caíram em outra conta, certo? Igual você faz. Eu mando um Pix para você manda um Pix para ele, não faz nem ideia porque meu Pix foi parar na sua conta ou seu Pix foi parar na minha conta. Hoje não tem motivo para que isso tenha acontecido, certo? Já a nova moeda saberá, porque carregará os chamados contratos inteligentes. Então, quando eu mandar um Pix para você, quando te mandar um Drex, eu estou te mandando junto com ele um contrato, dizendo por que você está recebendo isso daí. Então a coisa vai ser mais rastreável, vamos dizer assim. Toda criptomoeda já é rastreável por essência, né, por conta das blockchains que a gente acabou de falar aqui. Entretanto, ela não é regulamentada. E esse é o que quem tem as criptomoedas defende tanto, a descentralização, porque qualquer um pode fazer em qualquer país do mundo. Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma casa no interior da Índia, pagando por Bitcoin, daqui eu compro. Eu digo que tantos Bitcoins, o meio Bitcoin, porque vale 200 mil, vai lá para o interior da Índia comprar aquela casa. E aquela casa passa a ser minha desse jeito. Eu não preciso de banco intermediando, governo intermediando. Eu só não entendi a história do minério, mas tudo bem. É o termo que a gente faz, a gente chama minerar moeda. É o termo que a gente fala para minerar, para fazer as moedas que hoje são criptomoedas. Como é que eu faço? O Drex Só não é ligar assim. o computador? Tem uma série de... É um computador especial. Geralmente não é um computador tradicional, só basta a placa de vídeo, e é um dos motivos para a NVIDIA ter um valor de mercado tão alto. Basta uma placa de vídeo e uma CPU ligada na tomada, ela vai gerando. Quanto custa essa placa? Custa, na média, uns 5 mil reais por aí. Aí você paga 5 mil reais e começa a produzir dinheiro? É um bom negócio ali, né? O tempo médio para você recuperar o investimento, considerando que você vai pagar a luz esse tempo todo, é em torno de um ano e meio. Bom. Aí depois disso você passa a receber um percentual desse valor, porque você ainda vai continuar pagando luz, né? Que doideira. A menos que você tenha, por exemplo, energia solar, que muita gente faz. Bora minerar ali. Uai, Tem tô muita gostando gente que disso. ganha dinheiro com isso. Então, e outro exemplo mais fácil de entendimento é a venda de um carro. O Pix é realizado nesse negócio significa apenas que uma quantia de dinheiro trocou de mãos, né? Se eu comprei um carro, estou comprando o carro da Aline. Eu joguei um Pix na conta dela, simplesmente disse que esse dinheiro saiu da minha mão, foi para a mão da Aline. Nada a não ser a palavra dos envolvidos, nada mais do que isso. Garante a propriedade seja transferida para o comprador. É preciso vender uma maratona de burocracia para o novo dono conseguir enfim tomar posse do seu automóvel. Com os novos contratos inteligentes, a própria transferência do dinheiro será carimbada com a informação sobre a transação, incluindo as condições para que ela seja concluída. Assim, o contrato pode ser interrompido automaticamente se uma das partes não cumprir o combinado. Entende? Esse então, assim, a moeda digital tem esse benefício, porque entra os contratos inteligentes. Esse é o Drex.
né? Eu não acredito que saia ainda esse ano. Também não acredito que terá os mesmos benefícios que as criptomoedas tradicionais, uma vez que é regulada pelo governo, né? Vai ter uma série de coisas que a gente vai ter receio de fazer, porque vai ficar à mostra tudo, né? Tudo vai Essas ficar moedas são taxadas? Então, uma vez que está com o governo, você pode esperar tudo do governo. Pode não ser taxado, mas como ele vai ver tudo que está acontecendo, ele Vai taxar. Não vai taxar. Mais jeito cedo ou não. mais tarde. É. É por isso que eu não vejo com bons olhos. É bom a gente ter, né, para dizer que a gente está no mundo digital. Entendi. Né? Muitos países já têm a sua, tem países que inclusive já usam como reserva, mas eu não tenho muita fé no Brasil nesse sentido. Sexta-feira? Sexta-feira, 8/11. Rombo dispara na Previdência e sufoca ainda mais o orçamento. Ih, rapaz, ó. Espero que tenha gostado, hein? Esqueci de falar. Qualquer coisa, fala com a gente aí se quiser mais informações. Isso aí. Bem, falando sobre Previdência, o buraco é mais embaixo. Se compararmos os resultados de setembro deste ano, com o mesmo mês do ano passado, o rombo da Previdência no orçamento do nosso país subiu 20%, quase 20%. Um total de 26 bilhões de reais. Uau. Na prática, isso significa que o governo gastou muito mais do que no pagamento de aposentadorias e pensões do que conseguiu arrecadar para conseguir pagar os benefícios. Lembrando que o Brasil, né, nosso sistema de aposentadoria, você não está contribuindo para a sua previdência. O seu trabalho hoje paga paga a aposentadoria de quem já está aposentado. Exato. Não é que você está economizando para você. E é aí que mora o perigo, né? Quem vai pagar a nossa aposentadoria aqui? Então, a relevância. Em 30 anos, o gasto com orçamento do Brasil para a Previdência passar de 19% para mais de 50%. Aí, ó. Os brasileiros estão mais velhos e o país gasta mais com a aposentadoria do que recebe com impostos. Nos anos 80, por exemplo, o Brasil tinha 9 trabalhadores ativos para cada aposentado no país. Hoje, esse número caiu pela metade. 4,5 para 1. Ixi, Ou seja, para cada 4,5 pessoas trabalhando, para pagar um aposentado. Ou seja, a torneira está secando cada vez menos, gente contribuindo para o sistema. Consequentemente, o impacto chega nas políticas públicas para todo o país. Pense que se a Previdência é a área que mais pesa no orçamento federal, outras áreas como saúde e educação ficam com menos dinheiro. É fato. Levando isso em consideração, o governo estuda um pacote de corte de gastos para reduzir o rombo fiscal, que deve ser em torno de 66 bilhões esse ano. É aquilo que eu falei, né? Está falando isso aí, já tem uma semana que está falando desse pacote, não sai nem tão cedo. Bem, olhando para fora, né, o Brasil até 2035 devemos ter mais gente aposentando do que entrando no mercado, fazendo o país ter um aumento no rombo no acumulado de agosto, que já soma 239,6 bilhões de reais. É por isso que eu falo com quem está à minha volta. Vamos empreender. Isso aí. Tem que empreender. Se for depender de previdência privada, se for depender de previdência social... Ô, Tá, Rogério, moço. assim, nem todo mundo nasceu para empreender. Não, sim, eu não digo beleza, que tem que mas- empreender todo mundo. Você tem que pensar no seu futuro, porque exato. a nossa geração, eu sempre falei isso, né? A gente teve uma revisão da Previdência há alguns anos atrás, e eu ainda falo que a gente, até a nossa idade se aposentar, a gente deve ver mais uma ou duas, minimamente, que vai dificultar mais ainda a nossa aposentadoria, seja aumentando a nossa idade para aposentadoria, ou seja, diminuindo o fator de aposentadoria. Bem, isso é a nossa geração. A depois da gente está pior ainda. Então, o que eu falo? Assim, não dá para confiar. Você tem um padrão de vida hoje de 10 mil reais, por exemplo, você sair do mercado, se aposentar, você não vai passar de 6 mil, 5 mil e pouco. Não dá para Então, vai cair pela metade. Se quem tem um padrão de 10 mil, está gastando 8, 9 mil por mês. Minimamente, se for responsável. Quem tem um padrão de 5, de 3, está gastando próximo disso daí. Então, quando você vê de um dia para o outro caindo pela metade, a pessoa entra em parafuso. Sim. Então, você tem que pensar, não é para hoje não, é para ontem. Economias, diversificação de investimento. A gente fala aqui o tempo todo de vários tipos de investimento. Acabamos de falar um agora. Não se preocupe, investimentos hoje em renda variável está complicado, porque a taxa básica está alta. Então, ou seja, está pensando, vou tirar daqui, tudo bem, tira daqui, bota aqui, espera, pega esses juros altos, faz um dinheiro aqui. Os juros começou a cair, joga, tem que fazer isso, cara. Tem que pensar nisso agora. Tira daqui agora, bota para cá na variada, deixa aqui um tempo. Ou não, eu quero pensar em receber rendimentos no futuro. Então,
eu vou investir em fundos de imobiliários, Imobiliários. e que eu falo tanto aqui, e o Brandão trouxe outra As ideia. ETFs, As né? ETFs, e vou comprando aos pouquinhos, todo mês vou comprar tanto, todo mês vou botar tantos por cento, porque vai chegar um momento em que o próprio rendimento que você está colocando todo mês, ele por si só te garante comprar mais. Ele vai aumentando automaticamente. E aí quando você já estiver lá com seus 60 anos, você já está com uma renda passiva aí para complementar a sua aposentadoria. Sim. É extremamente importante. Ah, Vitor, e previdência privada? É outra coisa também ruim demais. Como Você- investimento, como né? investimento. É. Assim, quem não tem nenhum tipo de controle na vida, faça pelo menos isso. Faz lá, vai zerar, vai ficar no 0 a 0, não vai ganhar muita coisa, mas pelo menos vai ter alguma coisa. Entendeu? Então, pelo menos isso. Eu, por exemplo, tenho. Na verdade, eu tinha até pouco tempo atrás. Eu mudei de previdência para seguro de vida porque estava me dando um rendimento maior. Então, essa é a grande dica que eu falo aí por conta desse tópico. Isso aí. Vamos falar de sábado. Vamos falar do sábado, 9 Bora. do 11. Agora vamos falar de uma notícia da Austrália. A Austrália, ela pode banir as redes sociais para menores de 16 anos. Ou seja, geração alfa aí sem TikTok. Que isso? Como vai ser isso? O primeiro-ministro da Austrália enviou um projeto de lei que pretende criar uma idade mínima de 16 anos para usar as redes sociais. Que coisa boa. A proposta deve ser levada para votação ainda neste mês e, se aprovada, as empresas Meta, TikTok, X, Snapchat e Reddit, que fala? É Reddit. Reddit, terão um ano para resolver como que elas vão fazer esse controle, né? Como que elas vão excluir as redes sociais para quem não tiver essa idade. A proposta vem de um momento em que muitos países têm começado a se preocupar com os jovens cada dia mais conectados, né? Até porque 95% dos jovens de 13 a 17 anos relatam que usam as plataformas de mídia social, com mais de 1/3 as utilizando quase que constantemente. Meu Nos Deus. Estados Unidos, o adolescente médio de 13 a 18 anos passa 4 horas e 48 minutos em redes sociais. Quase Ou um seja, quarto 5 do horas tempo dele acordado. em do rede dia nas redes sociais. Isso. No fundo, o que está por trás é uma preocupação dos impactos que isso gera no desenvolvimento, tanto social quanto cognitivo da criança e do adolescente, né? Agora, falando no Brasil, 85% das crianças de 10 a 13 anos já têm acesso à internet e metade disso já tem o próprio celular. O número cresceu tanto no mês passado. A Câmara aprovou um projeto de lei que estava em pauta desde 2015, Sim, foi recentemente aprovado. que proíbe o uso de celular nas salas de aula. 10 Jana. anos para aprovar. Depois que viu que o negócio estava ficando feio, aí resolveram aprovar. Percebendo esse movimento que os governos têm feito para fiscalizar os jovens, o Instagram recentemente lançou o Teen Account, onde pais podem supervisionar as contas dos filhos e até definir o tempo de uso. É o famoso controle parental, né? Isso aí. Tem que ter, gente. Tem que ter, cara. Uma criança, ela ainda não tem discernimento Não, para saber, né, o conteúdo que está acessando. A gente orienta, mas o pai tem que fiscalizar. É nosso dever. Não tem maturidade ainda. Isso né? aí. Às isso aí. vezes eu vejo como educadora, a criança coloca uma palavra-chave. Só que aquela palavra-chave vai desencadear uma série de conteúdo que vai chegar para ela. Uhum. Isso E aí, aí. para ele clicar, ele vai daqui pra clicar, ali. porque a curiosidade vem. Sim. Então, Isso hoje aí. já tem aplicativos que o próprio pai já consegue verificar o que o filho já está acessando. Ele já consegue fazer esse monitoramento. sim, eu faço isso lá com meus filhos lá em casa. Aí, ó. Eu Tem que fazer. recentemente eu já tinha separado para o meu filho, não vou deixar meu filho longe da tecnologia, né? Então eu tinha um tablet sobrando lá e um computador, até deixei separado para ele um computador, não deixei nada instalado, era só para ele botar o Netflix, essas coisas, para ele poder ver na cama dele os desenhos que ele é viciado em Patrulha Canina. Igual meu filho. E aí, depois no tablet quando eu descobri que ele estava com um pouquinho de atraso de fala,
Eu falei assim, poxa, vou usar esse tablet a meu favor. Uhum. Vou pegar vídeos na internet, Baixar vou pegar uns jogos, apps, uhum. aplicativos, botar só isso para ele. É. E aí, vamos ver. Aí eu falei assim, o problema é eu ficar do lado dele, tô lá botando as coisas aqui para ele, né? Já Eu dei o tá- tablet para ele 3 anos. Ele já sabe. Ele 3 anos. Parece que ele nasceu com esse negócio. Como é que ele... Nasceu. Já Como sabe. é que pode? Mas é 3 geração, anos daí ele já Essa foi. geração. Ele já foi indo no aplicativo apertando, brincando lá com o Mano, joguinho. Vitor, a criança já tá mexendo no celular, é muita loucura. É isso Doideira. aí. E brincando, literalmente. Ele já sabe onde estão os aplicativos, vai lá, faz os desafios da coisa, as palavras. Procure a xícara. Ele pega a xícara e joga aqui. Isso aí. Curiosidade, a tendência dos pais criarem contas para os seus filhos nas redes sociais desde quando eles nascem está aumentando. Seu filho já tem? Eu quis fazer. Ah Fui proibido de fazer. Ainda bem. Só para ter uma ideia, as filhas da Virgínia e Vitube juntas já tem mais de 10 milhões de seguidores. Isso aí. É muito legal isso. É ótimo. Só felicidade. Já tá ganhando dinheiro e nem anda direito ainda. Ai, ai. Bem, eu aproveitei. Você quer falar sobre essa notícia? Não, pode falar. Eu aproveitei que sábado, pouca gente sabe, né? Eu trouxe uma notícia de negócios. Havia uma expectativa do mercado para saber se o Outback continuaria no Brasil, né? Uhum. O Outback estava querendo vender suas operações aqui. E aí aconteceu, né? O Outback acordou com uma nova, no caso do sábado, né? Acordou de sexta para sábado com uma nova dona, a Vince Partners, que comprou o controle da empresa no Brasil por 2 bilhões de reais. A empresa carioca, fundada em 2009 por ex-sócios do Banco Pactual e já é conhecida no setor de food service, né? Com participação na Burger King e na Domino's. Com a compra, a empresa fica com 67% do Outback, enquanto a Bloomin' Brands, que é a hold-dona do restaurante australiano, fica com os outros 33%. Para quem não sabe, né, o Outback é australiano. Enquanto isso, você fica com água na boca com essa cerveja. Tem uma fotinha de uma cebola. Com essa cebola. A cebola do Outback é maravilhosa, né? É maravilhoso. Olha que curiosidade, fome. né? Quase 90% do faturamento internacional da Bloomin' vem do Brasil, que é a Olha empresa que só. detém o Outback, chegando a 2,5 bilhões de reais. O sucesso do Outback do Brasil já até saiu no Austin Post do nosso tio Bezos já, dizendo que salvou a holding, o sucesso do Outback do Brasil. Ajudando aí, Só que o que está acontecendo? O Outback americano está tomando muito prejuízo. E está arrastando todo mundo junto. E eles estão ficando sem dinheiro. Aí o que eles resolveram fazer? Bem, vou vender a operação mais lucrativa. Que tá lucrativa, pra eu que poder tá saudável. Tá saudável para eu poder arrumar dinheiro para eu continuar investindo aqui nos Estados Unidos. Por que Sim. será que lá tá ruim a operação? Olha, tem vários motivos, talvez, né, na minha opinião. Primeiro é a concorrência. Concorrência, Não, muito, tem deve muito. ter muita. E talvez não seja muita característica do americano comer esse tipo de comida. O segundo é a mão de obra. Né? A mão de obra de fast food, de food service, está muito difícil nos Estados Unidos. Muito. Os americanos estão preferindo trabalhar no home office. Então, esse negócio de trabalhar atendendo o público, ninguém está querendo. Então, cada vez mais Tendência mundial. essas empresas de fast food estão investindo em robôs. Né? A gente já tem várias operações, Burger King, McDonald's, praticamente 100% autônomas hoje. Bem, eu não podia deixar de trazer a última notícia de hoje. Hoje não, né? A notícia correu o final de semana toda aí. Quem tem X e outros aplicativos deve ter visto, né? Deputados querem discutir o fim da escala de trabalho 6x1. E isso você provavelmente viu em algum post durante o final de semana. Com críticas ou críticas às críticas, esse parece ter sido o assunto mais comentado no X no país. O tema chegou por um projeto apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL, pedindo o fim da escala de trabalho 6x1 no país, que ganhou força e já tem mais de 1,3 milhões de assinatura. Como funciona hoje, né? A CLT permite que o funcionário tenha um dia de folga a cada 6 trabalhados, ser respeitado o limite de 44 horas semanais. E como ficaria, Rogério? Aí como ficaria, né? Se a PEC for aprovada, a escala de trabalho ela vai mudar para um modelo 5x2, ou seja, com 2 dias de folga para cada 5 dias trabalhados. É o sonho de todo mundo, né? Principalmente quem trabalha no Acontece que comércio. essa proposta não está com a mesma força no Congresso, onde precisa de apoio de pelo menos 171 deputados e 27 senadores para passar e ser discutida, pelo menos.
Até o momento ela conta com somente 71 deputados e 0 senadores. Um pouquinho. Mas tem um engajamento enorme nas mídias sociais, dizendo que tinha que se provar que quem aprova o 6x1 é opressor e é vítima da opressão. Está todo mundo falando isso. O assunto não conseguiu nem unir a esquerda. Enquanto a bancada do PSOL assinou a proposta, o PT não fechou o apoio da medida. Enquanto isso, a maior parte dos partidos de centro e direita irão contra a PEC. Vamos lá, quem fala sim, quem fala a favor e quem fala contra. Dandara, deputada do PT, só há 2 tipos de pessoas contra o fim da escala 6.1. As que não sabem o que é e as que se beneficiam da exploração dos outros. Já o Nicolas Ferreira, né, que é deputado do PL, ele fala o seguinte, abre aspas aí, alguns pontos para levar em consideração. O primeiro, impacto na competitividade, o aumento dos custos para a empresa, possível desemprego, redução de salários. O Brasil já tem uma baixa produtividade, coisa que a gente tem batido aqui direto, e dificuldade na adaptação para alguns setores. Bem, hoje em dia a jornada de 6.1 é comum nos setores como comércio, restaurante, supermercado, farmácia e demais negócios que operam na semana inteira sem parar. Lembrando que é 6x1, um dia de folga, mas são 44 horas semanais, isso não muda. 6x1 trabalha todo dia, não. Sábado são 4 horas só. Sim. Entendeu? Ou não, né? Ou você trabalha 5x2, mas aí você faz 8,4 horas por semana. 8,44, não é assim. É 8 uns quebrados. E aí você não trabalha no sábado e no domingo. Entendeu? Mas 44 continua. Agora, a curiosidade disso daí, né? Os parlamentares que decidirão pelo sim ou pelo não da pauta trabalham em uma escala de 3x4 e recebem cerca de 44 mil reais, né? fora os auxílios. Aí é fácil. Fora os auxílios. 2 meses de férias, não é? Tudo Nossa, diferente, não, né? totalmente Brasil é muita doideira. Tá revoltada. Fora os auxílios. A gente ficou revoltado agora. Para acompanhar, 11/11, hoje, né? Os resultados das contas públicas de setembro do Brasil. Amanhã sai a ata do Copom, muito esperada. Também sai amanhã a pesquisa mensal do comércio de setembro do Brasil. Dia 13, pesquisa mensal do serviço de setembro do Brasil. Dia 13/1, inflação ao consumidor CPI de outubro dos Estados Unidos. E 14/11, o PIB do terceiro trimestre do Reino Unido. Para finalizar, uma frasezinha. Assim como o peixe que se perde no oceano ao ser levado pela maré, geralmente, ao somente seguir com a maioria, você se distancia do seu objetivo. Pense nisso. É verdade. Exatamente.